Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, no vídeo de hoje eu vou seguir uma sugestão de um protestante que comentou aqui no canal. Lê o Salmo 115 para os seus seguidores, padre. Vocês são mentirosos. Obrigado pela sugestão, mas eu não sou padre. Eu sou apenas um mísero missionário pela misericórdia de Deus. Mas se eu me pareço com um padre, eu agradeço o elogio, né? Então vamos ler aqui o Salmo 115, na versão de João Ferreira de Almeida, para não deixar dúvidas aí para o nosso amigo do comentário. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aumente-vos o Senhor cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Queridos, observe que o salmista, ele dá início a esse salmo dizendo: as nações perguntarão, onde está o seu Deus? Durante a trajetória de Israel na antiguidade, os hebreus estavam cercados de povos pagãos. Desde a saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, até a entrada em Canaã, a servidão no Egito, os exílios, os cativeiros e assim por diante, em todos os momentos o povo de Israel estava cercado de nações pagãs. Muitas vezes essas nações entravam em conflito com Israel. Outras vezes, Israel estabelecia alianças com essas nações, alianças essas, diga-se, que eram condenadas por Deus. Esses povos, essas nações, elas eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses. No Antigo Egito, esses deuses eram esses ídolos, que são mencionados aqui no Salmo. Eles formavam um grande panteão, que tinha um papel definitivo tanto na religião egípcia quanto na cultura egípcia. Entre esses ídolos, os mais conhecidos eram Osíris, o deus da morte e da ressurreição, Ísis, a deusa da magia, Horus, o deus dos faraós, e Anubis, o deus da mumificação. Esses deuses eram representados em ídolos, em imagens de seres híbridos, que misturavam animais e homens. Diversas vezes podemos perceber as grandes exortações que Deus fazia ao povo hebreu para que se afastasse dos cultos desses ídolos e que não se contaminasse com as práticas de adoração às suas estátuas. Para os egípcios, não apenas as estátuas dos seus ídolos deveriam ser adoradas, mas também o faraó, que era uma espécie aí de encarnação dos seus ídolos. Outro deus muito combatido pelo Senhor e pelos hebreus foi Baal, que significa marido ou senhor. Esse era um ídolo cultuado pelos filisteus que travavam aí muitas guerras contra o povo de Israel. E também o deus chamado Dagon, cujo templo foi destruído por Sansão, o nazireu de Deus. Todos esses eram deuses falsos, eram ídolos.
que Deus condena dizendo: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, e assim por diante. Independente, como o Salmo menciona, do material que eles eram fabricados, seja ouro, seja prata, eles continuam sendo deuses falsos, pois só existe um único Deus. E além desse Deus, não existe outro Deus. Dito isso, não podemos confundir imagem com ídolo. Imagem foi o que Deus mandou Moisés fazer, por exemplo. No deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar por cima de uma haste e levantar no meio do arraial, e as pessoas que eram feridas por serpentes levantavam a cabeça para a imagem da serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer, e elas eram imediatamente curadas. Depois, no Novo Testamento, Jesus diz que aquela serpente era uma prefiguração do próprio Filho de Deus. Imagem foi o que Deus mandou fazer para colocar sobre a Arca da Aliança 2 querubins, 2 anjos de ouro, um de frente para o outro. Imagem foi o que Deus mandou desenhar nas paredes do templo, novilhos, anjos querubins, flores e etc. Já ídolo, como o Salmo menciona, o Salmo deixa muito claro os seus ídolos, eles são feitos de prata, de ouro, não tem boca, mas não falam. Esses deuses que o Salmo menciona, esse que acabamos de ler, são deuses que não existem. E diante das suas imagens, as pessoas se dobravam acreditando que aquela imagem era um Deus. Isso foi muitas vezes chamado pelo próprio Deus de abominação. Então, imagem é uma representação, seja ela de uma passagem bíblica, seja fotografias de familiares. Já ídolo é um Deus falso, uma divindade que não existe e que é adorada pelas pessoas. Eu espero ter ajudado aí o nosso amigo protestante a se encontrar aí no meio, dessa bagunça que são as suas doutrinas frágeis, e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Deus abençoe você e a sua família, que vocês tenham um início de semana muito abençoado por Deus, cheio da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.